Eu sou uma antropóloga da ciência e tecnologia, que mais recentemente se virou para esse campo da cibernética, né, e da antropologia digital. Então, é a partir desse lugar, né, que eu olho tanto para o populismo, isso que eu chamei de populismo digital, quanto os conspiracionismos, né. Então, eu começo trazendo aqui uma imagem que o Otávio traz em uma das falas dele, que é a imagem da grande transformação do Cal Polanyi, que é uma imagem que eu também trabalho não através do Cal Polanyi, mas assim, a forma como eu tenho abordado a digitalização da política, dos conspiracionismos, tem muito a ver com o modo como no que eu realmente quero chegar, que é tentar entender essas mudanças, essas emergências que estão acontecendo hoje na política, na área da epistêmica, mas muito vindo no vácuo, digamos assim, de transformações na infraestrutura de mídia, né, das nossas sociedades. Então, o Cal Polanyi não é a minha inspiração principal. A minha inspiração principal é o Thomas Kuhn. Eu combino Kuhn com abordagens da dialética, da cibernética, das teorias de sistema. Então, realmente, é uma perspectiva de sistema. Eu acho importante a gente colocar isso aqui logo no início, para estar deixando claro que o meu interesse, tanto no populismo como nos conspiracionismos, não é como fenômenos particulares, né? Eu não sou uma estudiosa do populismo, não sou uma estudiosa da nova direita. O meu interesse está justamente nessa infraestrutura da digitalização, e é aí que tanto a eficácia do populismo digital quanto a dos conspiracionismos, como o QAnon, se ancoram, né? Se ancoram num ambiente comum. E eu estou interessada nesse ambiente, nos seus efeitos epistêmicos, né? Então, eu acho que essas perspectivas de sistema são interessantes para analisar não qualquer fenômeno histórico, mas momentos históricos de transformação rápida, como a gente está passando. Por quê? Porque as categorias historicamente sedimentadas, a partir de paradigmas anteriores, né, para usar aí a terminologia do Kuhn, elas costumam não encontrar a produtividade que elas encontravam antes, justamente porque o que está sendo transformado é a base dessas categorias, né? Então, a gente estaria vivendo um momento que na antropologia a gente chama de momento liminar, momento de transição, onde você tem uma suspensão da eficácia de certas categorias históricas, por exemplo, ligada à democracia liberal, ligada à ciência que se consolidou no modelo do século XX, etc. Né? Então, eu adoto um procedimento analítico, tanto para o populismo quanto para os conspiracionismos, análogos ao que o Lévi-Strauss adotou em totemismo hoje, e também que o Laclau adotou no livro A Razão Populista, que o Kuhn adotou para a ciência nas estruturas da Revolução Científica, que é o quê? Suspender a conjuntura, né? Suspender as categorias da conjuntura e tentar circunscrever, delimitar, né, circunscrever os fenômenos através de uma perspectiva mais estrutural, onde a gente possa ver fenômenos que são ainda emergentes, que ainda não se estabilizaram, digamos assim, numa nova normatividade. É assim que eu olho para o QAnon, é assim que eu olho para o bolsonarismo, né? Então, o meu interesse nos conspiracionismos, ele é mais recente, ele vem a partir das analogias de forma que eu notei entre a eficácia do bolsonarismo em 2018, né, a eficácia digital do populismo bolsonarista e a eficácia desses movimentos conspiratórios que viralizam mais na internet, como é o caso do QAnon, que é um caso virou bastante paradigmático, porque ele cresceu muito durante a pandemia, né? Ele cresceu muito digitalmente, justamente porque as pessoas estavam em casa, estavam mais conectadas, etc. Então, a eficácia do populismo digital e de um conspiracionismo como o QAnon, eu vejo como sendo a mesma eficácia, né? Como eu comentei, porque eles se referem ao mesmo ambiente que é o dessa internet plataformizada. Então, eu tento olhar para quais aspectos da infraestrutura de mídia que a gente tem informam, né, dão forma a esses discursos. Então, eu não penso o discurso de uma forma abstrata, né? O que eu tento fazer, e nem sempre é fácil de fazer, é estar olhando, né, forma e conteúdo juntos, né? Estrutura e conjuntura juntos.
Então, a antropologia que eu faço é muito uma antropologia que a gente chama de 4 campos, né, que era aquela do início do século, 100 anos atrás, e depois caiu um pouco em desuso na medida em que os 4 campos foram se desvencilhando. Então, eu tento olhar conjuntamente, né, o que a gente chama de cultura, socialidade, discurso, etc., no sentido mais conjuntural, linguagem, no sentido mais estrutural, corpo, nesses casos, principalmente a cognição incorporada, né, a gente tem essa ideia de senso comum de que a internet ela é abstrata, ela é virtual e ela não é, né, o nosso engajamento cibernético com essas máquinas tem efeitos muito poderosos sobre o nosso corpo através da cognição incorporada. Então, eu tenho feito análise nesse sentido, principalmente no caso do bolsonarismo, e também o 4º campo seria a técnica, né, que, na verdade, é o que arremata isso tudo. Então, que tipo de resultado se chega com uma análise desse tipo, né? Não é um resultado convencional nas ciências sociais, porque, por exemplo, o meu estudo do populismo digital, ele mostrou justamente uma análise negativa, digamos assim, porque ele mostra como que a digitalização da política, ela vem produzindo efeitos de desestabilização das categorias da democracia liberal. Então, por exemplo, a diferença entre domínio público e privado, separação entre indivíduo e social, a separação entre secular e religioso, etc. E a mesma coisa com os conspiracionismos, esses conspiracionismos contemporâneos, né? Como que eles vão desestabilizando, desafiando, né, as categorias canônicas da ciência. Diferença entre mentira, verdade, racionalidade, irracionalidade, fato, ficção, espontaneidade, manipulação. É muito difícil você analisar coerentemente esse tipo de fenômeno através dessas categorias estanques, desses divisores modernos, para usar aí uma literatura, um termo do Bruno Latour. Né? Então, o que tem desestabilizado, né, essas diferenças é, em grande medida, esse ambiente cibernético, né, que, na verdade, é o foco da minha análise. Então, tudo isso para dizer que, no fim das contas, né, o modo como analisar a ascensão dos populismos da direita radical e a crise da democracia liberal como essa crise na política sendo a mesma crise da crise na ciência, a mesma crise da justiça no sentido mais garantista, a mesma crise da imprensa, a mesma crise do estado de bem-estar, dos direitos, etc. É uma crise realmente assim transversal que vai desestruturando isso que eu tenho chamado de sistema de peritos por falta de um termo melhor. Como que eu tenho, em termos da pesquisa, tanto do populismo bolsonarista como dos conspiracionismos, o que eu identifiquei como formas epistêmicas emergentes que sustentam esses dois fenômenos, vou estar focando aqui mais nos conspiracionismos e o QAnon como esse exemplo mais canônico, e todas essas formas, eu sempre faço uma análise em termos da ligação, né, delas com affordances, que é um termo da psicologia ecológica do James Gibson, que são propriedades do digital enquanto uma infraestrutura material. É claro que no tempo que eu tenho aqui, eu não vou poder estar aprofundando tanto na extensão desse tipo de análise, mas eu acho que intuitivamente a gente entende como são sempre esses dois lados, né? O lado epistêmico e o lado da infraestrutura. Eu acho que vocês já tiveram bastante discussões sobre internet plataformizada aqui, para saber um pouco qual é a mecânica, né, desse tipo de ambiente. A ideia aqui é estar vendo como que ela propicia, né, uma das formas de traduzir o affordance, né, como elas propiciam certos tipos de discurso e não outros. Então, há um ponto em comum, tanto com o populismo bolsonarista em 2018, quanto com os conspiracionismos de internet, como o QAnon, são que a eficácia desses discursos está ligada a ambientes de colapso de contexto. Colapso de contexto é um termo dos estudos de novas mídias, aí o Chico conhece bem, eles até traduziram um texto sobre isso, né, da Dana Boyd, de como a internet, ou essa internet, ela tem um efeito muito forte de colapsar contextos que se encontravam melhor diferenciados antes. Então, o contexto público-privado é o que ela analisa, né, e isso bate muito com as discussões do Foucault sobre neoliberalismo, né, e a desdiferenciação, junto com a diferença público-privado, vem uma desdiferenciação entre as esferas sociais weberianas. Você começa a misturar política com entretenimento, com religião, com moralidades cotidianas. E quando a gente analisa realmente assim, a eficácia do populismo bolsonarista, que foi a campanha que ele fez, tanto a oficial como a não oficial, em 2018, a eficácia
da mobilização dele está ligada exatamente a essa capacidade de atravessar contextos, né? E isso, a estrutura já está dada para que ele, né, para que ele faça isso, que é essa estrutura da internet. Uma das consequências disso é o tal do reencantamento do mundo, né? Das consequências, enfim, não no sentido de causa e efeito linear, né? Mas né, uma das tendências que vem com isso é essa do reencantamento do mundo. A eleição do Bolsonaro foi extremamente encantada nesse sentido, né? Teve um componente messiânico muito importante dentro da bolha da direita, principalmente depois da facada, né? E vários analistas do QAnon, por exemplo, também notam isso. No caso do QAnon, alguns chegam a chamar, por exemplo, de uma religião hiperreal, né? Um terceiro ponto seria que essas formas epistêmicas trabalham com temporalidades não lineares, né? Por isso que é muito comum a gente ver graus de messianismo, de pensamento apocalíptico, essa ideia de dar o reboot, né, na sociedade, de começar tudo de novo. O populismo, em geral, é isso, né? No fim das contas, é isso. É você estar fazendo inversões, né? O que está embaixo vai para cima, o que é verdade vira mentira. Isso é característica muito forte, de novo, tanto no bolsonarismo como em algo, né, um fenômeno como o QAnon. Ou, né, o messianismo, ou às vezes essa não linearidade, ela tem esse efeito de voltar, né, que são os tradicionalismos, as nostalgias, que é muito a marca dessa nova direita, né, você volta para o passado. Por quê? Porque o horizonte de futuro está comprometido. Né, aí é essa discussão que eu gosto, um dos autores que eu acho que trabalha isso bem, o Mark Fisher, com a ideia de cancelamento do futuro neoliberal, ou seja, aquela linearidade do progresso, que é a base da modernidade, da democracia liberal. Inúmeros autores têm trabalhado como que isso entrou em crise desde os anos 70, 80, né, etc. Então, um dos efeitos disso é essas inversões que a gente observa e que são muito ligadas a certas affordances do digital também, que permite a mímese, né? É uma tecnologia de cópia, e principalmente a mímese inversa, né? Que são essas inversões que eu analiso em alguns artigos e que é a marca do QAnon. Porque quando você toma a pílula vermelha, né? Eles usam até como verbo, as pessoas que foram red-pilled, o que elas começaram a ver o que é mentira como verdade e a realidade que era verdade como sendo um engano. Então, elas cruzam uma fronteira e, através dessa fronteira, a realidade se inverte. E exatamente foi essa mensagem do bolsonarismo na época da campanha. Eu tenho uma autora que eu trabalho muito, que é a Wendy Chun. Ela coloca como a marca, né, dessa internet uma temporalidade de crise permanente, não linear, e uma espacialidade de rede. Né? Só que não é uma rede horizontal, plana, única, é uma rede segmentada. Né? Então, todos esses fenômenos trabalham com públicos segmentados, ou network publics, né? Costuma ser o termo que se trabalha em inglês. E aí é que entra muito o papel dos algoritmos, né? De estar fazendo essa segmentação. No caso dos populismos de direita, no caso do QAnon, com certeza, o QAnon cresceu muito no Facebook, muito por conta de recomendações dos algoritmos, que levavam, por exemplo, dos grupos de antivacina, né? Recomendava os grupos do QAnon, e depois que começou o banimento do QAnon nessas plataformas, ele começou a crescer com uma outra roupagem, por exemplo, essa do Save the Children, né, anti-pedofilia, anti-tráfico de crianças, principalmente no Instagram, e também muito apoiado por essa dinâmica dos algoritmos, né. Isso leva a uma personalização de mundos, e acho que essa é uma das chaves para entender não só os conspiracionismos, mas a pós-verdade, porque isso operou no bolsonarismo também. O bolsonarismo não foi uma narrativa, um discurso único, ele foi um discurso extremamente segmentado. É como se você tivesse um Bolsonaro para cada segmento, inclusive segmentos de eleitores muito diferentes entre si, né? Isso não sou só eu que analisei, a Isabela Calil tem um trabalho bastante interessante nesse sentido, ela chama de caleidoscópio, né? O Bolsonaro é um e muitos ao mesmo tempo, e o Kill é exatamente isso. O que é o Kill? O Kill não é uma pessoa. Ninguém sabe quem ele é. O Kill, ele é a rede de seguidores. Como o Bolsonaro, principalmente depois na facada, ele foi... Quem ganhou a eleição não foi ele, né? Foi a rede de seguidores, isso que eu chamo nos artigos do corpo digital do rei, né? Então, cada usuário, por quê? A estrutura da internet funciona dessa forma. São realidades, né? A internet nunca é a mesma, como vocês sabem, para cada um, né? E cada usuário vai fechar essas gestalts do seu jeito,
Por isso que, do ponto de vista do usuário, isso é importante a gente estar pontuando. É uma experiência não de passividade, mas de atividade, de empoderamento, inclusive. Isso é muito forte nas teorias da conspiração. Eles acreditam por quê? Porque eles vão atrás, eles do their own research, como é um dos slogans do QAnon, né? E isso também ocorreu no caso do bolsonarismo, né? Por isso que você dizer, né, que foram manipulados, ou que foram, essas pessoas nunca vão aceitar isso de fato, porque a experiência, né, essa experiência digital é uma experiência que parte do eu e do ponto de vista do usuário é uma experiência bastante ativa. Eu vou falar mais 2 ou 3 pontos aqui, mais en passant, se vocês quiserem que eu desenvolva mais no debate. Topologia fractal, né, essa ideia de que é um e muitos ao mesmo tempo. O Douglas Rushkoff, ele tem uma análise interessante sobre o Q, que ele chama de fractal noia, né? É um tipo de lógica que não é a lógica recursiva da ciência, que está sempre voltando para um paradigma comum, mas é uma lógica aditiva, onde cada usuário, né, cada sujeito epistêmico vai montando a sua própria versão do QAnon e vai adicionando a dos outros, né? Então, ela vai se estendendo fractalmente. A questão da gamificação, no caso das teorias da conspiração, principalmente do QAnon, é muito importante, muito importante. No caso do bolsonarismo, não teve tanta gamificação no sentido estrito, mas era uma experiência de entretenimento muito forte, né? Era bom estar lá, as pessoas queriam estar lá, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo de estar lutando uma guerra contra, né, para salvar o Brasil, etc. Muito repertório da indústria cultural. Isso é uma coisa que me chama bastante atenção, e isso fica explícito, tanto no bolsonarismo quanto no Q. Vários dos slogans são retirados de filmes, de séries, porque o storytelling hoje, né, nessas sociedades digitalizadas, passa muito por repertórios da indústria cultural, né, e entra aqui todo o combo da economia da atenção, né, porque a atenção tanto positiva como negativa faz parte do entretenimento. Então, tanto o bolsonarismo como o Q, eles se alimentam dos seus inimigos, né? Eles se alimentam da atenção que eles recebem da imprensa, que eles recebem daqueles que eles dizem que são seus inimigos. Epistemologias oraculares, isso é muito do neoliberalismo também, né? Tanto no caso da financiarização, a mídia hoje em dia é muito oracular, né? Quem tem credibilidade é quem acerta o que vai acontecer, né? Aí a pessoa vai lá, pega o print de 2 anos atrás e, olha, falei que isso ia acontecer, pá. E essa questão da epistemologia oracular, ela foi muito analisada por antropólogos, enfim, outros, como sendo bem desse momento, né, momento de suspensão de paradigmas e, enfim, é a marca do QAnon. O Q, ele é um oráculo, né? As pessoas engajam com ele tentando adivinhar, né, o que vai acontecer a partir das pistas que ele vai jogando nos fóruns, né? E aí, o último ponto, que eu acho que é o ponto, assim, guarda-chuva, né? Que seria o quê? Quando a gente está num ambiente ou em momentos liminares, onde estruturas históricas estáveis, o que o Kuhn chamou de paradigma, entram em processo de crise, você tem uma emergência da eficácia em termos daquilo que é fundamental, daquilo que não é mediado. Ou seja, autenticidade. Autenticidade e pureza são as 2 grandes critérios principais de eficácia na internet hoje, principalmente a autenticidade. No caso do bolsonarismo e do Q, a questão da pureza também é bastante importante, né? É uma linguagem, inclusive, quase assim, vitalista, né, em alguns momentos. Então, o que ganha importância? Ganha o acesso direto às fontes de valor, às fontes de verdade, de liberdade, de justiça, né? Aquilo no qual se pode confiar de olhos fechados, porque você não confia mais nos mediadores, né? Você não confia mais nos peritos, não confia mais na imprensa, naquelas estruturas que estão em crise, né? Então, por daí, tanto no Q como no bolsonarismo, por exemplo, no trumpismo, a importância de noções como nação, Deus, família. No caso do Q, muito forte a questão das crianças, porque o eixo, né, o gancho dessa teoria da conspiração é a ideia do tráfico, da vampirização de crianças, né? E eu acrescentaria o elemento do mercado. Ele é um elemento muito assim que aparece muito como um dado, como algo do fundamento, né, como algo autêntico.
Isso do lado positivo. Do lado negativo, você tem o que rende como inimigo, digamos assim, é o excesso de mediação, é aquilo que tem mediação demais, ou que tem mediações que são vistas como ilegítimas. Então, a ideia da corrupção, a ideia da hipocrisia, da elite hipócrita, do interesse próprio, né? A própria ideia liberal, por exemplo, de que imposto é roubo, né? Tem muito forte em todos esses fenômenos, essa ideia de você estar eliminando as mediações e ir direto ao que é fundamental. Né? Por quê? Porque você tem uma linguagem vitalista, é uma fronteira analítica que eu tenho interessado mais recentemente, porque bate muito com algumas teorias da antropologia sobre universais humanos, digamos assim, da Mary Douglas, por exemplo, de que o problema, né, esse inimigo, tanto do conspiracionismo como dos populismos de direita, principalmente, é aquilo que tira dessas fontes de valor e dá, né, e você está tirando do que é autêntico, do que é verdadeiro, e passando para algo que é espúrio, algo que é hipócrita, que é autointeressado. Né? Então, tem uma linguagem de parasitismo muito forte. E no caso do QAnon é interessante que esse idioma do parasitismo, ele se torna literal, porque a ideia não é apenas que essas elites traficam crianças para abuso sexual, elas fazem rituais no qual elas abusam sexualmente dessas crianças para que elas se estressem, e aí eles podem tirar o sangue dessas crianças, e no sangue da criança estressada tem uma substância que eles chamam, que é a adrenocromo, que eles também tiraram de um filme, e eles bebem, né, essas elites bebem, por isso que elas são jovens, né, por isso que as pessoas de Hollywood são bonitas, por isso que... E aí bota todo mundo Obama, e é aquele balaio de gato, né, mas embora o conteúdo possa ser muito variado, aí, se a gente for ver estruturalmente, é sempre a mesma gramática, né? E é uma gramática muito parecida com a gramática do populismo, porque o populismo também tem essa gramática do parasitismo muito forte. Ele funciona porque ele está apontando inimigos, elites que estão tirando o que é do povo, que é a fonte da verdade, da autenticidade, da liberdade, e passando para quem não merece ou para quem é espúrio, etc. Então, eu gostaria de te pedir se você poderia dar para nós que não temos uma intimidade com esse objeto, que manifestações que ele tem, que coisas assim. Eu me lembro de ter visto a teoria de que Barack Obama não é americano, por exemplo, a rede de pedofilia do Partido Democrata, e tudo isso teve efeito grande. Eu acho muito fecunda a sua ideia, a sua cautela metodológica. Eu gosto bastante de dizer que nós precisamos entender como é essa teoria ou essas teorias conspiratórias na sua encarnação presente, não como uma consideração abstrata, mas o conteúdo vinculado a uma forma, e a uma forma social. É perfeito. Se nós voltássemos, por exemplo, à conspiração dos protocolos dos sábios do Sião, que é uma coisa da virada do século XIX para o século XX, tem um efeito devastador, mas é um outro tipo de conspiração. Você tem alguns dados ou alguns exemplos que nos fizessem ver mais de perto que tipo de coisa que como ela acontece, como ela engaja as pessoas, se existe muito dinheiro envolvido nisso, enfim. Uma teoria da conspiração que começou ali é um desdobramento de uma outra que chamou Pizzagate, que diz respeito inicialmente a essa ideia principal, que acaba sendo meio que o fio condutor do QAnon, que é essa ideia dos circuitos de pedofilia, né, gerenciados por democratas, pessoas de Hollywood, girando em torno de pessoas como Bill e Hillary Clinton, Barack Obama, o Jeffrey Epstein, que é, assim, toda a teoria da conspiração tem pontos de conexão com fatos, né? A questão é que ela vai explicar ou articular esses fatos em cadeias causais que não tem nada a ver com as cadeias causais da ciência, por exemplo. E esse é o ponto que eu acho que a internet ajuda a popularizar ou a difundir esse tipo de pensamento conspiratório, que é algo que sempre existiu.
né? Mas enquanto você tinha um modelo de mídia mais organizado, digamos assim, eles ficavam marginais e a internet permite que eles se popularizem. Então, ele começou ali em 2017, nos fóruns, esses fóruns de image boards, né, que não são fóruns do mainstream da internet, são fóruns mais restritos, e é muito comum essa figura do kill, que o kill é o quê? É um suposto funcionário, né, do governo americano, que tem segredos, né, que ele está vazando para o público, principalmente para o público dos patriotas, né? Então, essa figura começou a aparecer, uma figura comum nesses fóruns, por acaso, por algum motivo, e isso é muito da internet, né? A gente nunca sabe o que vai viralizar, o que não vai. O que ganhou uma procedência, foi ganhando seguidores, foi chamando atenção, e ele joga o que chama de drops, né? Que são posts, assim, meio enigmáticos, né? E os seguidores se engajam justamente para tentar entender, discutir entre eles o que o quis dizer com isso. Mas o que o Kill, né, enfim, disse que ia acontecer era que o Trump estava lá e tinha sido colocado por membros do Estado americano, mais de backstage, né, serviço secreto e tal, para limpar a política americana, né? Disso que eles chamam do deep state, que seria uma camada burocrática enraizada, né, no Estado americano, que sempre dá as cartas, independente de quem esteja no governo. Muito parecido com a tal da estratégia das tesouras aí do Brasil Paralelo, né, um pouco. Então, para limpar, para fazer essa limpeza, tem que ser algo assim, messiânico, você tem que dar um reboot no Estado, digamos assim. E o que o anunciou, né, de formas enigmáticas, enfim, mas que o Trump faria isso, né, o que eles chamam de Great Awakening, é uma linguagem messiânica muito forte. Né, e tem versões evangélicas disso. Né? Quando eu digo que o que é algo segmentado, é porque você tem várias versões, desde as mais seculares até as mais as cristãs, etc., mas mantém uma estrutura, né, comum, e o inimigo em comum, que são essas elites de esquerda, né, mas parte também do Partido Republicano. Então, sobrepõe muito com o trumpismo nesse sentido. Né? E o Trump, realmente, além do kill, que ninguém sabe quem é, né, até hoje, e acha-se que talvez não seja uma pessoa só, né, que ele ganhou uma vida própria, digamos assim, que outras pessoas foram, enfim, engajando, mas é uma história mais longa, mas que o Trump seria essa figura que ia limpar, né, fazer esse reboot e acabar com o deep state. E olha, até hoje, né, o núcleo duro acha que mesmo ele perdendo a eleição, isso ainda vai acontecer. Agora, o que aconteceu ao longo dos anos com o Kill? Né? Ele começou a ganhar popularidade ali em 2017, logo depois da eleição do Trump. Ele saiu desses fóruns mais subterrâneos da internet para as plataformas do mainstream, primeiro para o Reddit, depois para o Facebook, depois para as demais. Quando o Facebook fez um banimento geral de grupos do Kill, o que aconteceu? Eles mudaram a linguagem. Né? Eles passaram a adotar, isso tem o quê? Um ano, mais ou menos, talvez um pouco mais que isso, mas não muito. Essa linguagem do Save the Children, né? Do Salve as Crianças. Eles hackearam essa hashtag e, com isso, eles passaram a se popularizar muito em plataformas do mainstream, como o Instagram. O que tem crescido muito no Instagram, mas dentro de uma linguagem de salvar as crianças. Né? Mas você tem ali no perfil também aquelas mensagens, enfim, subliminares que apontam que todo mundo, né? Está na bagagem do Kill. Agora, uma das questões aí bom, eu acho que tem várias questões, assim, o Kill ainda existe, o Kill mesmo, ele não tem colocado muito postado muito, né, ultimamente, ele ficou muito quieto, assim, depois que o Trump perdeu a eleição. Então, de certa forma, o Kill, na sua forma original, ele perdeu um pouco de fôlego, né, mas dentro dessa nova roupagem mais mainstream, eles têm se popularizado muito entre o que chama de wellness industry, né, são aqueles influenciadores de yoga, bem-estar, muito próximo do movimento anti-vacina. Então, você vê que, assim, é uma linguagem muito comum, né, que faz com que ele vá circulando essa linguagem da desconfiança dos especialistas. Então, de certa forma, ele se dilui, né, ele se dilui e se mistura com outras formas de conspiracionismo. Tem até um termo para isso que chama conspirituality,
com espiritualidade, porque esse tipo de pensamento conspiratório está se tornando cada vez mais comum, não em círculos da direita radical apenas, mas em círculos dessa indústria do bem-estar e alimentação natural, medicina natural. Então, você vê que é algo do ambiente. É isso que eu quero chamar a atenção, independente do que eu não... Ele pode deixar de existir amanhã, o kill, mas esse ambiente conspiratório, ele vai continuar existindo, porque é uma característica do ambiente. Tenho para mim que o neoliberalismo ao qual você faz referência, ao qual outros autores fazem referência, vários outros autores clássicos, é mais um ethos liberal do que o fenômeno econômico, propriamente dito. Porque o fenômeno econômico, ele é datado historicamente, ele acabou, ele existiu durante 28, 30 anos, o neoliberalismo acabou, literalmente, ele não existe mais, o neoliberalismo, no formato que existiu de meados dos anos 80 até 2008, a segunda maior crise da história do capitalismo, e, nesse sentido, ao contrário, o mundo, depois da crise de 2008, ele ingressou numa fase de regulamentação. O neoliberalismo foi desregulamentação dos mercados, desregulamentação do mercado de trabalho, liberdade de capitais, fluxo de capital, um brutal aumento do comércio mundial com a China entrando na OMC, os investimentos explodindo, os países sendo perseguidos pelos mercados, ataques especulativos, produtos financeiros, pirâmides, tudo isso acabou. Hoje, a orientação do Fundo Monetário é controle de capitais, quarentena, muito rigor com relação a paraísos fiscais, que acabou o anonimato em paraísos fiscais. Então, do ponto de vista econômico, o neoliberalismo ele não existe mais no formato que ele emergiu durante 30 anos. Hoje nós temos outra coisa. Eu acho que depois da pandemia nós caminhamos para o oposto, né? Muito mais Estado na economia, muito mais regulação, muito mais preocupação com a questão da proteção social, em suma, tem toda uma... Então, eu só queria chamar a atenção disso e também do fato de que, às vezes, há uma leitura muito mecânica da relação entre neoliberalismo e extrema-direita. Eu afirmo para você que é uma antítese total. A extrema-direita odeia o neoliberalismo. Odeia. Não há evidência empírica, a não ser um caso em 100 anos, que foi a experiência do Pinochet no Chile. A gente tem que lembrar que, por vezes, regimes autoritários oferecem como resposta à sua população proteção social. Mussolini ofereceu proteção social. Mesmo na Alemanha de Hitler, agora o Orbán na Hungria, é proteção social que ele oferece, né? Eu acho que o grande desafio intelectual para todos nós hoje não é tanto refletir ainda sobre os desdobramentos de um período de distúrbio neoliberal, que eu acho que foi, de fato, um período... mas eu acho que é muito mais desafiador intelectualmente para a gente, hoje, pensar nos distúrbios do capitalismo digital. Esse, sim, é perturbador. Muito mais do que o individualismo exacerbado do chamado neoliberalismo. Porque hoje o capitalismo digital ele propõe a ruptura com o interesse geral. É a singularidade, é a experiência do cliente, o indivíduo que se recusa a ser percebido como alguém que tem a mesma vontade e desejo dos outros. Isso aí é perturbador do ponto de vista político e ideológico. Eu acho que o desafio está muito mais... E não dá para misturar neoliberalismo com capitalismo digital. Para mim, são dois animais completamente diferentes. O capitalismo digital ele tem uma lógica gravíssima, porque não tem um contrato social, uma rede de proteção subjacente como o Fordismo tinha. E essa perturbação toda, ela cria essa ansiedade social que gera todos esses conspiracionismos, complotismos, essencialmente por conta do mundo do trabalho. O mundo do trabalho acabou o emprego. Só tem trabalho, mas não tem emprego. Então,
o mundo do trabalho, eu acho que é o locus essencial dessas teses, não o mundo do trabalho, mas o fim do mundo do trabalho no formato que nós tivemos habituados durante décadas, é o que... Então, era o mundo do trabalho que as pessoas se socializam, é no mundo do trabalho que se estabelecem as relações afetivas, de amizade, de amores. No mundo do esse mundo do trabalho sumiu no formato que a gente... Hoje, as pessoas se socializam nas redes sociais. Foram esses pontos que eu queria trazer para você e saber como é que você reage, porque eles estão nos seus artigos e eu gostaria de ter a sua reação a respeito. Não, eu concordo com você, assim, o termo neoliberalismo, ele é tão movediço, assim, ele é usado de formas também diferentes, né, por diferentes autores, que eu estou praticamente convencida de abandoná-lo, sabe? Eu usei realmente nos artigos, até escritos recentes, sempre tentando referenciar os autores que eu uso, que são os antropólogos, a Jean John Komaroff, a Wendy Brown, etc., para tentar especificar que tem mais esse sentido de ethos, realmente, que você, de racionalidade, né? Mas não exatamente só no sentido Foucaultiano, mas ele sempre, assim, é um termo que todo mundo tem uma concepção, né? Do que seja, é um termo que evoca afetos mesmo, né? Não é só com a sua leitura que eu tenho essa experiência, praticamente com qualquer leitor, né? De quando eu uso esse termo. Agora, eu concordo, mas assim, independente de qual termo seja, eu acho que 2008, claro que foi um marco, né? Eu gosto da Wendy Brown, porque, e outros autores, enfim, mas eu acho que ela coloca isso bem, assim, no sentido de que ela tenta ver esse movimento, essa torção que do fim desse neoliberalismo, realmente, como nos termos que você colocou, e o que está emergindo a partir dele. Né? Então, como toda torção dialética, você vai ter continuidades e descontinuidades, até inversões. E eu acho que essa direita radical ela traz inversões, né, no termo de colocar em evidência aquilo que esse neoliberalismo pré-2008 colocava no primeiro plano, né, digamos assim, você tem eu acho que a questão da emergência do coletivo, simbolicamente, em torno da figura populista, é um desses efeitos, enfim, tem vários. Agora, outros elementos eu acho que continuam, o que você mesmo falou sobre o mundo do trabalho, né, isso é uma herança neoliberal contínua, isso assim, esses populistas da direita radical que estão no poder vão dar emprego para as pessoas nos moldes antigos, né, do trabalho fordista? Não vão, vai aparecer uma outra coisa, né, uma torção dialética, uma nova torção dialética em cima disso. Então, são processos emergentes que é difícil para mim, que não sou economista, principalmente visualizar, eu sou antropólogo, eu acabo ficando mais nessa repercussão em termos da lógica da racionalidade, do ethos, né? Mas eu concordo, sim, com você, que depois de 2008 as coisas nunca mais foram a mesma. Uma coisa que eu acho interessante estar observando, que tem a ver com o capitalismo digital, como você chama, e eu gosto desse termo, na verdade, eu gosto bastante, é o tipo de individualismo que está emergindo, né? Porque tão pouco é um individualismo liberal clássico. Tem duas autores dessa área de novas mídias que tratam da individuação, né, desse ambiente digital, que falam de um individualismo hiperrelacional, porque ao mesmo tempo que ele é muito individual, e tem que ser, porque as plataformas funcionam nos individuanos, né, nós somos o eixo entre as diferentes APIs que vão estar circulando dados entre si, ele é constitutivo em rede, né, é um indivíduo que está sempre sendo performado através, né, relacionalmente com esses algoritmos, principalmente os algoritmos homofílicos, que são esses que ligam igual com igual e acabam formando esses segmentos mais fechados, digamos assim. Né? Então, eu acho que isso é uma característica, não sei se eu quero chamar de um individualismo neoliberal, podemos usar outro termo, mas ligado a esse capitalismo digital que você falou e que tem muito a ver com o modo de individuação de quem de quem entra, né, nessas teorias da conspiração e os populismos digitais também. Ele também tem esse caráter hiperindividual e hiperrelacional ao mesmo tempo. Então, eu responderia por ele. Eu queria especificar sobre a relação, vamos dizer, possível. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa possível relação entre conspiracionismo e bolsonarismo, né? Eu, sem ser propriamente um estudioso do assunto, durante a pandemia
realmente pareceu para mim que era impossível não parar para pensar sobre o que é o governo Bolsonaro. Eu acho que durante a pandemia, vamos dizer, os traços mais fortes, mais evidentes disso que vem sendo chamado bolsonarismo ficaram mais claros, né? Acho que se explicitaram muito. E então aí eu escrevi o livro, né, A Pandemia e o Pandemônio, que eu conversei aqui em outra sessão do República do Amanhã, e eu não vi assim muito claramente a relação entre teorias da conspiração, conspiracionismo e o bolsonarismo, né? Até porque também, assim, o bolsonarismo também, embora ele seja, não é, um amálgama do conservadorismo brasileiro, que é um fenômeno secular, ele também tem muitas novidades, né? Ele é alguma coisa que até 2017 pouca gente apostava as fichas, não é, de que nós teríamos alguma coisa do que aconteceu na política nacional. Então, eu queria que você explicitasse um pouco mais a relação entre teorias da conspiração e bolsonarismo, porque me parece que o bolsonarismo, ele, vamos dizer, que ele faz múltiplos apelos, não é? E não sei se teorias da conspiração seria um aspecto forte. A gente está vendo agora esse movimento que está surgindo agora de recusa da vacina, tal. Me parece que isso tem que ver com essa ideia de constituição de identidades, né, de formação de grupo, vou dizer, adesão ao bolsonarismo. Quem é bolsonarista é contra a ciência, é contra a vacina, é contra isso, é contra o governo de São Paulo, etc. Mas não sei se a gente precisa de uma teoria da conspiração. De fato, assim, o que a gente chama de teoria da conspiração, que é aquele sistema mais ou menos articulado, visível, delimitado, com uma narrativa, isso aí realmente emerge, né, em determinados momentos e não outros, né, nesse mesmo ambiente. Então, no caso do bolsonarismo, certamente, teve momentos ali em 2018, principalmente depois da facada, onde você teve um elemento conspiratório, inclusive na esquerda também, né, na esquerda e na direita, porque eles sempre estavam falando que a ameaça da morte não tinha passado, né? Depois da facada ainda aconteceria, então tinham várias versões circulando ali. Na pandemia, olha, tem muito, é porque não se aglutinaram assim em torno de uma, né? Como foi nos Estados Unidos com o QAnon, porque o QAnon e o Trump são as duas faces da mesma moeda, né? Então, eu acho que ela não é tão exportável aqui para o Brasil, é até uma questão se colocar por que o Q não chegou, e acho que tem a ver também com a própria nova direita no Brasil, tá mais, né, na sua versão mais pura, digamos assim, não está tão ativa assim, tão engajante, pelo menos na internet, como foi em 2018, né, não tem nem comparação. Agora, os elementos em comum, o conspiracionismo ele tem a ver com um tipo de epistemologia, que não é a epistemologia científica, embora boa parte dos aderentes desse tipo de pensamento se vejam muitas vezes como cientistas, né? Isso já foi bastante etnografado como os verdadeiros cientistas, na verdade, ou eles são muito seletivos com relação à ciência, que é isso que a gente vê na pandemia hoje. Então, se a gente vê o que parece teoria da conspiração, a questão da China, do 5G dentro da vacina, para o Bill Gates poder ficar rastreando todo mundo, coisas desse tipo que circulam muito nas redes da direita ainda, né? Principalmente no Zap, nem tanto no Twitter e outros, elas têm esse elemento de conspiracionismo ainda e de estar ligando elos causais a partir de lógicas que não é a lógica da ciência, né? São outros tipos de lógica, mais no sentido dessa fractal noia que o Rushkoff fala, e a fronteira amigo-inimigo, acho que ela continua importante, né? Ela tem uma função epistêmica, né? Porque o que está do lado do inimigo é mentira, é assim que boa parte das pessoas, né, na ausência do sistema de peritos, digamos assim, na ausência da confiança no sistema de peritos, elas aferem verdade de mentira através dessa fronteira, né? Então, o que vem do inimigo é automaticamente mentira. Então, fake news não é o conteúdo da mensagem. O fake news, quando o Bolsonaro virou para o jornalista da CNN e falou "You are fake news", ele não estava falando do que ele ia falar, ele estava falando dele, né? Então, eu sinto que as pessoas ainda usam isso bastante para organizar a verdade, discernir verdade de mentira nesses ambientes onde o sistema de peritos não operam mais.
né? E a questão, um terceiro ponto que eu acho que tem no bolsonarismo e tem no conspiracionismo de internet forte, é a não mediação, né? Você acreditar naquilo que você pode ver, naquilo que você pode ouvir. E nisso a questão dos vídeos é absolutamente central, né? Então, muito comum, assim, em ambientes não só bolsonaristas, mas não bolsonaristas, mas com esse tom conspiratório com relação à vacina, com relação aos dados de mortes, com relação de você estar utilizando como fonte legítima de verdade um vídeo, por exemplo, de um médico dentro de um hospital, ou de alguém gravando um vídeo no celular falando que é um médico, etc. E isso é a fonte de eficácia na internet hoje, né? Porque o modelo de negócios é totalmente baseado nisso, né? Na circulação de conteúdo gerado por usuários, etc. Então, o que tem em comum aí, eu acho que é esse ambiente como eu uso uma terminologia que é da área CTS, né? Da teoria da informação, de alta equiprobabilidade dos enunciados, né, de ser verdade ou não. Antes a ciência organizava isso para as pessoas, era só você confiar no especialista, né? Agora com a internet você tem uma segmentação tão grande e cada um tem o seu cientista, cada um tem o seu médico. Por isso que esse elemento da epistemology, né, que é o termo que eu uso da Van Zunen, ele é bastante importante e ele também está no bolsonarismo, também está no conspiracionismo. Bom, não sei se eu respondi, mas é um pouco por aí. E isso joga muito a favor do Bolsonaro, né? Por quê? Porque se você está num ambiente de alta equiprobabilidade e ele está o tempo todo alimentando isso, ele fala uma coisa num dia, no outro ele fala outra, num ele fala que ele recomendou a cloroquina, no outro ele fala que ele não recomendou coisa nenhuma, que a pessoa tem que falar com o médico dela. Ele está sempre jogando a responsabilidade, inclusive epistêmica, para os outros. Então, a pessoa que vai decidir se ela quer tomar vacina ou não. Isso é o que a internet faz com as pessoas. Quem é que afere, quem é que modera conteúdo na internet? As pessoas, porque é ela que escolhe quem que ela vai seguir, quem que ela não vai, o que ela vai acreditar. Isso, inclusive, assim, é uma carga cognitiva absurda que é jogada em cima das pessoas. Então, se elas não confiam mais nos especialistas, elas vão confiar na sua bolha, na fronteira amigo-inimigo, né, no que ela pode ver, no vídeo, no áudio. Então, nesse ambiente é impossível você estabilizar a causalidade. E eu acho que é aí que o Bolsonaro saiu muito ganhando nessa pandemia, porque se você não consegue estabilizar a causalidade, de quem é a culpa dos 180 mil mortos? As pessoas não conseguem chegar, cada uma tem a sua versão disso, ou uma versão fatalista. Pouca gente está chegando no Bolsonaro, porque ao não se comprometer com nada, ao impossibilitar rastrear a causalidade, ele também evita a atribuição de responsabilidade. Então, ver as ações dele por essa ótica, eu acho que ajuda muito a entender as coisas aparentemente doidas e contraditórias que ele faz, né? Ele delega tudo, ele delega a epistemologia também, né? Não é só política, é uma questão política, né? Você fala sobre populismo, e é um tema que sempre me fascinou muito, inclusive você citou rapidamente o Ernesto Laclau, que é um autor que eu tenho estudado faz bastante tempo, e uma coisa que eu acho curioso, e eu queria comparar, enfim, a sua fala com uma reflexão do Laclau, é o seguinte: o trabalho do Laclau é um pouco de mostrar que o populismo não é necessariamente um termo pejorativo, né? Acho que ele começa o livro dele falando que populismo não é necessariamente ruim, ele quer desmistificar um pouco essa palavra, que às vezes, para usar um termo do próprio Laclau, se torna um significante vazio. O que significa isso? Quer dizer, uma palavra que simboliza todo o mal. Então, o populista vai ser o demagogo, o mentiroso, o economicamente irresponsável, o complotista, enfim, aquele que quer destruir a democracia, não é? E o que o Laclau vai querer mostrar é que todas as teorias, praticamente, que foram feitas para falar sobre o populismo, elas, se você tentar desconstruir um pouquinho elas não se sustentam. Populismo, para ele, inclusive, se torna sinônimo de hegemonia e sinônimo de política. Para ele, toda política é populista em algum grau, em certa medida, não é? Então, populismo não seria pejorativo. E o que me pareceu um pouco na sua apresentação é que você volta a tratar o populismo de um jeito um pouco pejorativo. O Laclau, ele, durante a vida dele, ele foi um defensor de uma estratégia populista na Argentina, não é? E por quê? Porque ele vê no populismo também um potencial emancipador, um potencial
enfim, poderia ter um populismo de esquerda, inclusive a Chantal Mouffe publicou um livro sobre isso. Ele vai falar o quê? Que as crises que são performadas pelo populismo, elas podem colocar em xeque uma série de pressupostos na nossa sociedade que não necessariamente são bons. Enfim, até mesmo a gente pode pensar numa noção como pós-política, não é? Até sobre o neoliberalismo, o Otávio comentou, mas assim, a ideia da pós-política é que não existe mais alternativa de verdade entre a centro-esquerda e a centro-direita, todos eles seguiriam o mesmo receituário, por assim dizer. E o que o populista faria, de acordo com Laclau, seria colocar isso em questão, então teria um poder de questionar crenças super estabelecidas, e algumas delas são racistas, preconceituosas, misóginas, atrasadas, não é? Então, eu me pergunto se o populismo não poderia ter esse papel, como distinguir, talvez, esses diversos populismos, e se ele não poderia ter um papel emancipador, até mesmo, agora que eu ia falar citar um pouquinho o Eugênio, porque o Eugênio também escreveu sobre verdade e democracia, não é? Mas, de fato, a questão da verdade factual, não existe democracia sem verdade factual, e o Eugênio volta a Hannah Arendt para mostrar isso. Mas a própria Hannah Arendt também diz que que não existe espaço para verdade na política, por assim dizer. Não a verdade factual, mas a ideia de que na pós-democracia, por assim dizer, existe uma verdade. A verdade é como gerir uma economia direito, enfim, qual caminho seguir. E o que o populista faz, talvez, seja questionar algumas verdades ou coisas que se apresentam como verdades, discursos hegemônicos, e às vezes poderia, de acordo com Laclau, fazer isso para o bem. Então, eu me pergunto, de novo, não somos aqui um grupo de ação política, mas assim, seria possível pensar uma estratégia populista que fosse emancipadora? Como usar, enfim, essas redes, essas tecnologias, de uma forma que poderia ser, enfim, mais emancipadora? É isso. De novo, eu queria agradecer a sua apresentação e, enfim, agradecer também a presença de todo mundo aqui.